O tema da palavra que nós vamos liberar nesta noite é honra, um princípio do reino. Então nós vamos partir do princípio. Vamos partir do princípio do entendimento sobre honra. E quando nós partimos do princípio do entendimento sobre honra, nós entendemos que a honra é um princípio do reino de Deus. E o texto que nós escolhemos, como texto base, desse tema de 2021, está em Romanos capítulo 12, versículo 10, que diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E aí a parte B desse versículo diz: prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Quando nós falamos sobre princípios, a honra, um princípio do reino. Quando nós falamos sobre princípios, nós devemos entender que esses princípios são leis, são fundamentos, são uma base sólida, ou seja, um princípio do reino de Deus. E o reino de Deus ele é constituído de vários princípios. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender a respeito dos princípios do reino de Deus, que são fundamentos. São leis imexíveis, leis estabelecidas por Deus para o seu reino. Assim como toda nação, todo país organizado possui um conjunto de leis que são a sua constituição, assim também o reino de Deus possui o seu conjunto de leis, que são a sua constituição. São leis que regem o reino. Quando nós experimentamos o novo nascimento, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos de Deus, quando nós nascemos do alto, nós nascemos como cidadãos do reino de Deus. Nós aprendemos na palavra de Deus que ainda estejamos na terra e sejamos cidadãos da terra, e como cidadãos da terra nós tenhamos os nossos direitos e deveres a serem exercidos, porém nós não somos daqui, nós somos do reino dos céus e fazemos parte hoje daqui, mas aqui não é o nosso lugar definitivo. O nosso lugar definitivo é os céus. Porém, esses céus já devem ser vivenciados aqui. Quando Jesus veio à terra e começou o seu ministério, ele disse: é chegado o reino dos céus. Ele veio para estabelecer o reino dos céus. Ele veio para estabelecer o reino dos céus dentro de nós. Esse reino, que é um governo de Deus, está dentro de nós. Por isso que na nova aliança, Deus colocou as suas leis no nosso coração.
O texto sagrado diz que Ele trocou o nosso coração, Ele trocou o coração que era de pedra por um outro coração, por um novo coração capaz de absolver as leis de Deus, capaz de aprender, capaz de amar, capaz de colocar em prática as leis de Deus. As leis de Deus foram colocadas em nosso coração. Por isso que quando nós estudamos, meditamos na palavra, essa palavra que é a constituição do reino dos céus, passa a fazer parte dentro de nós, do nosso coração. É a lei, o conjunto de leis, o conjunto de princípios do reino dos céus, fazendo parte do nosso viver, para que ainda aqui nós consigamos experimentar o reino de Deus, porque o reino de Deus se move por princípios. Precisamos entender isso. Para nós considerarmos esses princípios, para nós vivermos por esses princípios, para nós experimentarmos ainda aqui o mover do reino de Deus. Então, princípios são leis, princípios são fundamentos. Por isso que o reino de Deus se move por princípios. O reino de Deus se move por leis. Às vezes, algumas pessoas para fundamentar o seu ateísmo, elas dizem assim: tá vendo que o Deus que você serve ou fala, ele não existe? Veja só, tem muitas pessoas inocentes sofrendo, tem muita injustiça sendo cometida no mundo. Então eles argumentam a não existência de Deus dessa maneira. Só que Deus está vendo toda a injustiça cometida, Deus está vendo todo o sofrimento de inocentes. Porém, o reino de Deus se move por princípios. E à medida que cada pessoa sofrida entender os princípios do reino de Deus e decidir viver de acordo com esses princípios, o reino de Deus se moverá favoravelmente a essas pessoas. Não é que Deus não tenha compaixão daqueles que estão sofrendo. Acontece que a compaixão de Deus flui, segue por via princípios do reino de Deus. Então a pessoa recebe as leis de Deus, os princípios de Deus, e começa a andar de acordo com esses princípios, e aí elas são alcançadas pelo mover de Deus, pela compaixão de Deus. Ela começa a experimentar os milagres de Deus. Precisamos entender isso. Como por exemplo, muitas pessoas estão caminhando a passos largos em direção à perdição eterna, que é uma eternidade de sofrimento. Será que Deus não ama essas pessoas? Não sente compaixão dessas pessoas? Claro que sim, Ele ama e sente compaixão. Só que há um princípio para que essas pessoas elas não estejam indo para o inferno, não cheguem no inferno. Há um princípio, e esse princípio é Jesus. Ele mesmo disse:
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é um princípio. Isso é uma lei do reino dos céus. Então, à medida que cada pessoa ela começa a praticar esse princípio, cada pessoa vai receber do Senhor a salvação, a vida eterna. Não praticar um princípio do reino é não experimentar o mover do reino. Amados, o reino de Deus se movimenta muito mais do que o que nós vemos aqui na terra. Nós vivemos um movimento aqui na terra, há uma grande movimentação, e todos os dias nós vemos essa movimentação na terra. Porém, o reino de Deus é muito mais movimentado do que esse movimento que nós vemos no dia a dia. O reino de Deus está em constante movimento. Só que esse movimento do reino de Deus se dá através dos princípios. Não praticar um princípio do reino é não experimentar o mover do reino. Em se falando sobre honra, a honra é uma virtude quase extinta no meio da nossa geração. Quando eu era menino, as pessoas falavam muito mais sobre honra. Não, isso é uma questão de honra, eu vou fazer, é uma questão de honra. Eu conheço fulano é um homem honrado. As pessoas falavam, tinham mais noção sobre a honra. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, a honra, ela é uma virtude quase que extinta. As pessoas quase que nem falam mais sobre honra. E lamentavelmente também isso tem acontecido no meio do povo de Deus. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está nos movendo em direção ao entendimento sobre o princípio da honra, para que nós possamos colocar em prática e sermos abençoados com o mover do reino de Deus. É semelhante às leis de um país. Tem muitas pessoas que acham que mesmo não obedecendo às leis do seu país, vão progredir, vão prosperar, vão se dar bem. E é um grande engano, porque a pessoa, ela quebra determinadas leis do país, e aí elas começam a ter a ilusão de que estão crescendo, estão prosperando, estão avançando, mas na verdade não estão, porque quando chegar ali na frente, por ter quebrado tais leis do país, elas serão quebradas. Algo semelhante acontece com relação aos princípios do reino de Deus. Nós só iremos verdadeiramente crescer, prosperar, se for através da prática dos princípios, das leis do reino de Deus. Então é algo de Deus para nós.
veja só, como a mentalidade do mundo a respeito daquilo que a palavra de Deus nos ensina que é honra. A palavra de Deus nos ensina que é honra, mas o mundo ensina que é bajulação, que é puxa-saquismo. Ah, fulano é puxa-saco, fulano é bajulador, fulano é um lambe-botas. Isso é até uma linguagem militar. É um lambe-botas, fulano é Caxias, tal. E aí começa até a perseguir aquelas pessoas que no trabalho, que na igreja, que na escola começam a praticar a honra. E aí essas pessoas que começam a praticar a honra, ou são praticantes da honra, começam a ser rotulados. Olha aí, olha ali o puxa-saco, olha ali o bajulador, olha ali o capacho. Aí diz, deixe de ser besta. Não, isso é o que o mundo entende, isso é o que o mundo ensina, mas o que a palavra de Deus ensina para nós é sobre honra. Isso é honra. Nós precisamos entender isso. E essa mentalidade do mundo, ela foi implantada pelo diabo. O diabo não quer que nós pratiquemos o princípio da honra. Por que será que o diabo não quer que nós pratiquemos o princípio da honra? Porque a obra do diabo é roubar, matar e destruir. Porque o diabo não quer que nós sejamos abençoados, ao contrário. E aí é por isso que ele não quer que nós pratiquemos o princípio da honra. Porque se nós praticarmos o princípio da honra, nós seremos abençoados. O diabo sabe muito bem do grande poder que o princípio da honra possui. Por isso que ele tenta frequentemente eliminar a honra das nossas vidas. Quer ver uma coisa? Claro que nós vamos ver, né, na prática, ao longo dessa nossa jornada, de forma detalhada e objetiva, sobre a honra, né? Nós vamos usar o tempo que Deus nos der para nós mastigarmos, para nós ruminarmos. Se for preciso, nós vamos repetir, porque nós estamos em meio a uma geração que, para aprender, precisa de muitas repetições. Em outras gerações, por exemplo, quando o pai ou a mãe falava com o filho, só precisava falar uma vez. O filho já entendia e já obedecia. Mas nessa geração que nós estamos vivendo, não só as crianças, mas todos nós, precisa que seja repetido, para haver um aprendizado. Por isso, o tempo que Deus nos der, nós vamos usar como oportunidade para repetirmos muito sobre esse princípio, para que nós possamos aprender sobre um princípio, sobre uma lei tão importante para as nossas vidas. Então,
A criança, antigamente, só precisava que os pais falassem uma vez. Hoje em dia, os pais falam muitas vezes e as crianças não têm noção alguma, a maioria delas, sobre o princípio da honra, que é justamente respeitar o que está sendo falado, ensinado, considerar, se submeter. Não tem noção a respeito de honrar as autoridades e que o pai e a mãe são autoridades. E que essa honra, e que a obediência a essas leis, a esse princípio, vai trazer grandes recompensas, e a maior das recompensas é não ser destruído. Nós precisamos entender isso. Então, a honra é a chave essencial para se receber de Deus. Sem honra, sem milagres. É importante nós entendermos isso, né? Está aí no slide. A honra é a chave essencial para se receber de Deus. Sem honra, sem milagres. Porque a honra, porque o reino dos céus se move por esse princípio. Esse é um dos princípios que faz com que o reino dos céus se movam. Precisamos entender isso. Nós queremos milagres. Quantos dos que estão aqui querem milagres? Nós queremos vivenciar os milagres de Deus todos os dias. Porque nós precisamos vivenciar os milagres de Deus todos os dias. E a boa notícia é que Deus tem milagres para cada um de nós todos os dias. Porém, esses milagres, eles fluem, a chave para o fluir desses milagres é a honra. A honra é a chave essencial para se receber de Deus. Sem honra, sem milagres. Isso quer dizer, entre outras coisas, que a maioria de nós está sendo privado de muitos milagres de Deus por nossa falta de prática da honra, do princípio da honra. Mas graças a Deus que nos trouxe até aqui nesta noite, para nós nos arrependermos de toda desonra. Amém? Eu vou repetir de novo. Graças a Deus que nos trouxe aqui nesta noite, para nós aprendermos sobre o princípio da honra, e aprendendo sobre o princípio da honra, nos arrependermos de toda desonra. E se ligue, vou falar mais uma vez. Quando nós falamos sobre o princípio da honra, estamos falando sobre praticar esse princípio em todas as nossas relações pessoais, no nosso relacionamento com o Pai e em todos os demais relacionamentos. Por exemplo, o marido praticar a honra para com a sua esposa, a esposa praticar a honra para com o seu marido, e a prática da honra no relacionamento conjugal vai fazer com que
as comportas do céu se abram e esse casal experimente grandes milagres de Deus. Por meio da prática do princípio da honra. É muito empolgante essa palavra. Então, ainda que nós tenhamos aprendido errado com o mundo, com as pessoas ao nosso redor, ainda que nós tenhamos aprendido errado, nós precisamos passar por uma reeducação. Precisamos desaprender para aprender. É por isso que nós estamos aqui todos os domingos. É por isso que todas as semanas nós estamos em reunião de células. É por isso que nós participamos de cursos bíblicos, para nós desaprendermos e reaprendermos. Desaprendermos o que aprendemos com o mundo e reaprendermos o que nós e reaprendermos com Deus. Estamos nesse processo aí de reeducação. Então eu pergunto para você: onde está a honra em sua vida diária? Onde está a honra em nossa vida diária? A honra deve estar em todos os nossos relacionamentos no dia a dia. E honra é sinônimo de valorização. Honra é valorizar, é dar o valor devido. Honra é sinônimo de apreciação. Honra é sinônimo de estima, de estimar o outro. Honra é sinônimo de respeito. Precisamos entender isso. Agora, preste atenção. Nós gostamos de honrar aqueles que nos honram. Mas a palavra de Deus não nos ensina assim. Nós gostamos de honrar aqueles que nos tratam bem e as demais pessoas. Preste atenção. A honra não deve ser dada somente para aquelas pessoas que nos tratam bem. Nós devemos honrar a todos. A honra é um princípio do reino de Deus. Aonde foi que você viu na Bíblia dizendo assim, olha, por exemplo, você só deve honrar ao seu pai ou à sua mãe se ele for um bom pai, se ela for uma boa mãe? Tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia, por exemplo, olha, você só deve honrar ao seu cônjuge, ao seu marido ou à sua esposa, se ele for um bom marido ou uma boa esposa. Tem isso na Bíblia? Tem não. Tem não. A honra é um princípio do reino de Deus, independente de... Nós precisamos entender, isso é algo muito importante a se aprender sobre o princípio da honra. Onde foi que já se viu na Bíblia? Eu vou honrar o meu patrão, porque o meu patrão ele é justo, ele é íntegro, ele é honesto.
Aonde foi que se viu na Bíblia? Se o seu patrão não for justo, não for íntegro, não for honesto, você não precisa honrar ele. Onde foi que já se viu isso na Bíblia? É por isso que, quando nós falamos sobre honra, nós falamos sobre um princípio que faz com que o reino de Deus, ele se mova para nos fazer experimentar grandes milagres de Deus. E é justamente assim. O patrão é injusto, é mau, é desonesto, mas eu entendo o princípio divino, o princípio do reino de Deus, da honra, então eu vou atender esse princípio, mesmo meu patrão sendo mau, sendo injusto, sendo desonesto. E aí, quando eu faço isso em obediência a essa lei do reino de Deus, os milagres dos céus vêm sobre a minha vida. Mas isso é algo que nós vamos detalhar lá na frente. A honra, ela não se limita ao merecimento. A honra não se limita ao merecimento. Nós devemos honrar independentemente de tal pessoa merecer ou não merecer. E aí, para nós entendermos um pouco sobre o significado da honra, é importante que nós entendamos o significado de desonra. O que é desonra? Desonra é tratar como algo comum, como algo sem valor. Desonra é tratar como algo descartável, sem um peso de importância. Desonra é comprometer a reputação do outro. Então, por exemplo, quando nós difamamos o outro, quando nós falamos mal do outro, nós estamos comprometendo a reputação do outro. Ou seja, nós estamos desonrando, trilhando pelo caminho da desonra. Eu estou falando com relação a todos os nossos relacionamentos. Todos os nossos relacionamentos. Por exemplo, o marido ou a esposa que costuma estar falando mal um do outro para as pessoas, para quem quer que seja. Porque o meu marido, porque minha esposa. E tem deles que falam mal da esposa para as pessoas na presença da esposa. Isso é desonra. Porque um dos significados, sinônimos de honra é respeito. Presta atenção. Desonra é desacreditar. Desonra é deslustrar. O que é isso? É fazer perder o brilho. Desonra é tirar ou diminuir o valor. Honrar é dar ao outro o valor atribuído por Deus. Aprenda isso. Honrar é dar ao outro o valor atribuído por Deus.
Quem foi que atribuiu valor àquela pessoa? Deus. Deus atribuiu valor, Deus deu valor. Então, quem se submete ao princípio da honra, entende que quem avalia o valor do outro é Deus. As pessoas, antigamente, elas diziam o seguinte: fulano não vale um tostão. Isso é na época dos meus avós, quando eu era menino. Hoje as pessoas dizem: fulano não vale nada. E aí a gente começa a avaliar a nossa honra, a prática da nossa honra, de acordo com a avaliação que nós fazemos do outro. Mas eu pergunto, de acordo com a avaliação divina, qual é o valor do outro? Olha, toda pessoa que nós encontramos é alguém que Cristo honrou com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição. Aos olhos humanos, aos olhos de muitos, aos olhos da sociedade, aquelas pessoas não valem nada, porém, aos olhos de Deus, Cristo honrou essas pessoas com a sua vida, com a sua morte e com a sua ressurreição. Precisamos entender isso. A palavra de Deus diz que Deus nos comprou por alto preço. Em outra versão diz que Deus nos comprou por bom preço. Não foi o supermercado Bom Preço. E essa é a avaliação de Deus. Agora, Deus comprou quem? Por alto preço. Somente aquele que não mata nem uma barata, porque eu sou bonzinho ao ponto de não matar nem uma barata. Não. Deus comprou por alto preço todas as pessoas. Até aqueles que são, aos nossos olhos, grandes marginais, pessoas que não prestam. Porém, Deus avaliou, e na avaliação de Deus, eles prestam, eles têm valor. Agora acontece que eles ainda não reconheceram o valor que Deus deu a eles. Mas à medida que nós colocarmos em prática o princípio da honra, nós serviremos também como instrumento nas mãos de Deus, para que tais pessoas reconheçam o seu valor em Deus e sejam salvas. Então, funciona assim. Você se relaciona onde quer que seja com uma pessoa muito difícil. Só que aí você, ao invés de desonrar essa pessoa,
você honra a essa pessoa, você pratica o princípio da honra. A sua prática do princípio da honra vai fazer com que milagres aconteçam, inclusive o maior dos milagres, que é o milagre da salvação daquela pessoa. Porque à medida que você pratica o princípio da honra para com aquela pessoa, mesmo sendo ela uma pessoa muito difícil de se lidar, aquela pessoa vai ver em você o mover de Deus, ela vai ver Deus em você, e o reino de Deus vai se mover poderosamente ao ponto daquela pessoa se quebrantar diante de Deus, se arrepender diante de Deus e ser salva, liberta pelo poder de Deus. Que princípio extraordinário é o princípio da honra. Fique em pé em nome de Jesus. Como disse, essa mensagem é o princípio do entendimento a respeito do princípio da honra. Então, estamos nos fundamentos. Precisamos entender, ao longo da nossa vida, nós fomos ensinados de forma errada. Fomos ensinados de forma errada. Mas graças a Deus, que por meio do Espírito Santo, Ele está nos ensinando a honrar. Está nos ensinando a respeito da honra como sendo um princípio do reino, que vai fazer com que aqueles que colocam em prática esse princípio recebam de Deus. Recebam de Deus. Recebam de Deus, porque a honra é um princípio que traz consigo recompensas. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. A honra é um princípio de Deus. É um princípio do reino de Deus que traz consigo recompensas. Recompensas. Então, até hoje, muitos de nós têm sido privados de muitas recompensas vindas de Deus, porém, o Senhor está nos trazendo de volta ao princípio, e à medida que nós nos rendermos ao princípio, nós experimentaremos estas recompensas de Deus. São grandes, grandes milagres. Muito empolgados com esse princípio. Aleluia. Então, nesse momento,